Shalom, shalom, irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Mais uma manhã gloriosa, na presença do Eterno, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos dar continuidade à carta de Efésios, capítulo 2 agora, ouvindo aqui a palavra que o Eterno tem para nós, Capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Ouve, Israel, Yahweh, nosso Elohim, é o único Elohim. Ele é o único e verdadeiro Deus. Não há outro, irmãs? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora estão atuando nos que vivem na desobediência. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que antes de nós entrar no Mashiach, porque nós estamos nele, mas Mashiach ele não é uma pessoa, Infelizmente a religião coloca como apenas uma pessoa. Então a gente precisa tirar do nosso entendimento que Cristo é só uma pessoa, que Deus é uma pessoa. Deus não é uma pessoa, ele é um lugar. Ele é a própria eternidade. E nós estamos nele. Ele encarnou, trouxe para nós o acesso de nos conectarmos a ele através da pessoa do Mashiach. O Mashiach sim é uma pessoa que tem toda a essência da eternidade nele. Então, ele é um lugar também. Hoje ele se expandiu por toda a Terra, por todo o universo, ele está em tudo. Mashiach está em tudo. Porque ele é o próprio Deus. E aí, quando você entende isso, você entende que você está nele. Você está nele. E ele está em você. Ele disse, eu farei morada em vocês. E você está nele. Você está sentado com ele nas regiões celestiais. Isso é maravilhoso. Então, se você acessou essa frequência de estar no Mashiach, então agora você não vive mais de acordo com as transgressões e pecados de que você vivia anteriormente. E por que a gente vivia nesses pecados anteriormente? Porque a gente vivia de acordo com a presente ordem do mundo, que é as trevas, que é o sistema da iniquidade. Ele próprio disse assim, o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Não é ele, é Satanás. Mas ele vai vir, ele vai retornar, porque ele já deu para nós a declaração de guerra, ele já nos capacitou para a guerra. Ele vai vir, vai estabelecer o seu reino. Aí ele não vai ser o príncipe, ele vai ser o rei deste mundo. Aleluia! É o rei dos reis. Mas o príncipe deste mundo que atua é Satanás. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que antes de nós entrarmos para Mashiach, ele nos abriu a porta, antes de nós entrarmos para ele, nós vivíamos segundo o poder do ar. O Espírito que agora está atuando aqui naqueles que vivem na desobediência, porque nós éramos também desobedientes. Aleluia. Mas agora nós somos obedientes, nós amamos a Torá, amamos os mandamentos do Eterno. Nós amamos viver na sua presença. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, o poder do ar, ou seja, os espíritos que governam nossos pensamentos, que querem governar, Por isso que a gente precisa ter ali os frutos do Espírito em Gálatas 5, e o principal deles ali é o domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você não vive satisfazendo a vontade da carne. Então ele diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então não há diferença, irmãs. Todos nós éramos igual aos que ainda estão na desobediência, porque nós também éramos desobedientes. Todavia, Deus, o Pai eterno, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida no Mashiach, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E pela graça nós somos salvos. Olha que palavra gloriosa. Então, não pense que hoje você tem Mashiach, você é melhor que o seu irmão que não tem. Não pense isso. Eu sou melhor que o judeu, porque o judeu não reconhece Mashiach. Isso não é verdade.
Porque a graça que Mashiach derramou sobre você, ele também derramou sobre todos na terra. E o nosso amor é que todos reconheçam Mashiach, todos se curvam diante dele. Todo nome confessa o nome dele e adora e exalte a ele. Porque nós também éramos desobedientes. Não podemos ter o orgulho e o ego no coração de acharmos que somos melhor. Porque não foi pela força do nosso braço que nós encontramos a salvação em Mashiach. Foi apenas pela graça dele, pelo favor dele derramado sobre nós. E mais para frente vamos falar dessa graça, irmãs, de não usarmos essa graça para desobediência. A graça, ela te salva e a obediência te dá santidade. Então, infelizmente, a igreja cristã, ela usa muito a graça do Senhor para usar de libertinagem, de rebeldia. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que não precisou de você fazer sacrifício próprio, sacrifício algum. Não precisou você fazer esforço algum. Ele simplesmente deixou o trono de glória, encarnou na terra, morreu, ressuscitou por você sem te pedir nada. Sem te pedir nada. Essa é a graça dele sobre você. E aí, ele abriu um caminho e disse: filho, tem um caminho aqui, olha. Esse é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a própria Torá. Sou a Torá encarnada, a palavra da vida que encarnou. Se você quer acessar, venha. Não precisa pagar nada, só venha. Só que para você entrar nesse caminho, esse caminho é estreito, irmãs. Não é um caminho largo. Por que o caminho é estreito, Raquel? Porque é um caminho da obediência. Só que muitos entram por esse caminho querendo continuar vivendo de acordo da maneira que vivia anteriormente, quando ainda andava na desobediência. Mas não é possível. Você não pode ser morno. Quando você entra nesse caminho, você tem que ser quente. Você tem que ser quente. Então, irmãs, a gente vê que nós precisamos entender sobre a graça do Senhor sobre nós. Não usar a graça dele para sermos rebeldes, obstinados de coração, mas sermos santos, separados, obedientes. Até a Mashiach foi obediente até a morte de cruz, assim diz a palavra. Imagina nós, por que é que nós somos rebeldes? Ele nos resgatou pela graça dele, nos trouxe para o reino do seu amor. Agora o que nós devemos fazer é amá-lo e obedecer. Querido eterno Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, Pai amado, Pai das luzes, onde não há sombra de variação, nós damos graças a Ti, Pai, por tão grande amor, por tão grande salvação que o Senhor nos resgatou, sem nos cobrar nada, sem pedir esforço algum de nós, sem pedir sacrifício nosso. O Senhor, com teu grande amor, simplesmente se entregou na cruz pelos nossos pecados. Ó Pai, peço que nos perdoe. Peço que nos perdoe todas as vezes que pecamos contra Ti, todas as vezes que fomos rebeldes e obstinados, todas as vezes, Paizinho, que nós usamos a Tua graça para ser rebelde, desobediente, por não entender este mistério, por não entender e por causa da religiosidade que implantou em nossa mente, porque fomos bombardeados, Senhor, constantemente com as doutrinas de erro, de engano, de mentira, e muitas vezes, Pai, muitas vezes nós transgredimos a Tua Torá, muitas vezes nós pecamos contra Ti, como o apóstolo João diz, que o pecado é a transgressão da Torá, e nós cometemos essa transgressão por falta de entendimento, por ter um coração aprisionado na religião, por não abrir os nossos olhos espirituais, como Mashiach disse. Muitos ouvirão e não entenderão, muitos verão e não compreenderão. Mas nós pedimos nessa manhã que a Ruach HaKodesh, o Espírito da Verdade, comece a ministrar em nosso coração, comece a revelar verdadeiramente para nós, Pai, para que nós possamos voltar à obediência, para que nós possamos voltar, Senhor, a estar diante de Ti, aleluia, e crescer em graça, sabedoria e conhecimento. Que o nosso prazer seja amar os Teus mandamentos e manifestar o Teu nome na terra, pois todos eles são bons, como diz o salmista, Pai. Todos eles são bons, aleluias. Eles são bênção para nossas vidas. Os mandamentos nos ensinam a andar em santidade. Os mandamentos nos ensinam, Senhor, a viver a Tua verdade. Que o nosso coração seja desejoso de cancelar todo espírito do ar,
todo príncipe deste mundo, Senhor, seja expulso da nossa vida e que nós possamos verdadeiramente manifestar o Teu nome na terra, vivendo de acordo com os Teus mandamentos que o Senhor entregou para nós, para nos abençoar. Pai, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, peço, Pai, que guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda cada um de nós, Pai, para manifestar o Teu reino e glória na terra. Obrigada, Paizinho, por tão grande salvação. Obrigada pelo Teu favor, pelo Teu amor, em nome de Yeshua. Amém e amém.